Bom, colegas, boa tarde. Então, nos encontramos hoje para mais uma etapa da nossa jornada pedagógica, né? E o tema de hoje são as estratégias para o engajamento dos estudantes nas nossas atividades síncronas, né? É um espaço para o compartilhamento das experiências, e aí nós temos alguns colegas que vão comentar, vão contar para nós como eles estão conseguindo manter os alunos envolvidos durante as atividades, para que isso também nos auxilie, né, com as nossas turmas. E quem vai falar hoje conosco é o professor Alexandro, das engenharias, e também o grupo de profs, que é a Camila, a Denise e a Mônica, que trabalharam no projeto integrador, junto também com a Sinara, mas a Sinara, infelizmente, hoje não pôde estar presente nesse horário, mas ela disse que tem certeza que as meninas vão representá-la, né? Então, eu vou parar de compartilhar agora aqui. E aí vocês podem ficar bem à vontade. Quem quer começar? Oi, tudo bem? Não sei se as meninas concordam, posso começar eu? Elas estão balançando a cabeça assim, ó, dizendo que sim. Então, tá bom, Tá? Então fica à vontade. eu juro que eu não me estendo muito, é difícil falar pouco, mas eu tento não falar muito. Eu consigo compartilhar uma tela aqui, rapidinho? Pode compartilhar. Tá, então só deixa eu puxar aqui só um minutinho. Eu tenho uma cola aqui do lado que eu vejo se está aparecendo. Deu. Então, né, quem sou eu para contar muitas histórias aí sobre as aulas online, né, sobre as aulas síncronas. Ontem eu não consegui participar da reunião, mas eu assisti os vídeos e no primeiro encontro também estava um debate bem interessante entre fugiu o nome da professora, mas da Simara e do Murilo. Né? E aí eles falando mais ou menos em dois extremos e eu me vendo no meio dos dois, né? Das minhas aulas. Né? Nem tanto, como diria lá o Murilo, para os dinossauros, mas nem tanto para os muitos futuristas. Né? E eu tive a sorte não, né? Mas eu tive um pouco de vantagem porque já no primeiro semestre do ano passado, né? Para quem não me conhece, eu dou aula na FSG também, tá bom? No primeiro semestre do ano passado a gente já estava dando umas aulas síncronas, então foi uma boa aprendizagem e que depois eu consegui, né? A gente sempre aprimora, mas a gente vai pegando uns insights que depois a gente acaba não perdendo esse material, né? Então, por exemplo, né, as gravações que a gente fica disponibilizado, né, eu tinha lá no início eu despejava muito conteúdo, né, e depois eu digo, pô, mas eu podia, né, já podia aproveitar um material e já deixar um material que fique depois inclusive para servir de apoio em outras disciplinas, né? E aí eu comecei, por exemplo, a usar o método de gravação, uma gravação mais direcionada, que depois numa edição ficava até mais fácil de fazer. Então, por exemplo, hoje eu não tenho muito hábito de passar muito conteúdo nas aulas síncronas, eu relato mais experiências e falo das aplicações práticas das disciplinas na prática mesmo, na indústria, né? Por exemplo, o que eu quero mostrar da usinagem é só o programa para vocês entenderem, mas o que eu quero passar para os alunos e deixar gravado é o que eu quero depois, é um material que já fica pronto, que eu não sei quanto tempo mais vai ter essas aulas online, mas que depois a gente pode acabar usando o recurso. Por exemplo, na FSG eu tenho praticamente algumas disciplinas com curso quase que fechado, que depois vai servir como um podcast, um reforço para os alunos. Né? E depois aquela parte mais que é individual de cada grupo, de cada aluno, depois fica a gravação, mas ela fica mais fácil de fazer uma edição. Então eu componho as aulas, o material para eles pesquisarem, eu vou mostrar aqui rapidamente o material que eu estou usando, peguei um exemplo da usinagem, né, até porque são 3 turmas, né,
que eu acabo trabalhando nessa mesma disciplina, e a briga para fazer as 3 turmas, elas no grau de cursos um pouco diferente, mas que a gente consegue trabalhar. Então, as atividades normais, né, do dia a dia, que tento não absorver muito conteúdo, porque os alunos também fazem outras disciplinas, né, muito conteúdo não, muita carga horária deles. E na aula síncrona, ela fica eu tento deixar as gravações uma gravação mais prática, mais didática, né? Então, com mais contando as aplicações no que eles vão encontrar na vida prática, até porque, por exemplo, nas engenharias, os alunos já são de 7º, 8º semestre, né? Então já são alunos que já estão saindo para estágio, ou muitos já estão fazendo estágio. Então eu tento muito trazer aquela formalidade do que ele vai encontrar na empresa. E aí, só para vocês terem uma noção, que também foi uma pauta como é que a gente trabalha, como é que faz para os alunos se enganjarem, e como é que eu faço para medir, porque a gente está distante, a gente não está enxergando eles, né? É aquele famoso, hoje em dia, a gente, para matar a aula, a gente desliga a câmera, então tá fácil de fazer, né? Aí eu tô naquele modelo também de passar as atividades, passo as atividades semanais e cobro eles dali a uma semana, né? Por exemplo, né? Como é que eu faço as minhas avaliações? As avaliações, elas estão divididas nesse modelo, né? Então, para cada aula que eu encontro que eu tenho com eles, ao final daquele módulo tem uma lista, uma atividade para eles fazerem, né? Essa atividade eles me mandam dentro daquele período. Conta muito para mim, mais do que o certo e errado, é a pontualidade que eles estão enviando, né? Então, eu tenho umas formas ali que eu peço para me mandarem, né? Inclusive, eu vi, né, foi debatido na segunda-feira, mas eu sou daquele cara pré-histórico que eu quero que o aluno escreva à mão, tire uma foto e mostre que ele escreveu. Que, pelo menos, né, para mim, na minha concepção de aprendizagem, pelo menos ele está lá, eu tô fazendo com que ele escreva e ele vai, pelo menos, assimilar um pouco do conteúdo escrevendo, né? Eu tive colegas que, né, tinham um método um pouco mais arcaicos ainda, mas eu faço, eu uso com eles fazem as atividades, não é nada muito extenso, né, procuro não tomar muito tempo deles disso, mas eu acabo exigindo que, pelo menos, se eles quiserem copiar do coleguinha, se eles forem buscar qualquer outra informação, eles vão ter que escrever na mãozinha, e aí a letra, né, não tem. A letra deles já acabam sendo diferenciada. Então, pode até fazer com o coleguinha, mas o coleguinha não vai poder escrever para ele. Então, me manda isso aí, e para mim é uma avaliação que está dando certo, para mim funciona. Tive alguns feedbacks dos alunos positivos, mas os positivos são poucos que dão para a gente. Eu não sei quanto que os alunos acabam interagindo, gostando ou não, ou quanto eles acabam repercutindo essa modalidade, né? Mas reflete pelo aproveitamento, enfim, o aproveitamento que a gente pode cobrar deles também. A gente tem que ter um pouco de flexibilidade, entender esse momento. Por exemplo, a aula de usinagem, a aula de soldagem, eram aulas que eu disponibilizava ali praticamente 3, 4 encontros dentro das oficinas, para eles conhecerem um pouco melhor as máquinas, e a gente acabou adaptando para não perder o semestre. E depois isso aí né, vai culminar lá numa avaliação, né, que também essa avaliação dela tem metade do valor da nota, ou seja, para quem faz as atividades, para quem manda dentro do prazo, que para mim vale bastante, para quem manda escrito à mão, com a letrinha diferente do coleguinha, né, mesmo que alguns textos estejam parecidos, ainda igual, ainda não peguei nenhum, e olha que eu me esforço para pegar alguma coisa igual, só para dar um puxãozinho de orelha, usar como exemplo, mas até então igual eles não veem, né? Então, porque o cara acaba escrevendo, não é simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, às vezes, eles acabam fazendo aí, né, mesmo a contragosto, eles são obrigados a fazer as atividades, né? Então, o meu entendimento, né, na minha pequena experiência, mas como todo mundo estamos vivendo aí situações novas, para mim é bastante importante fazer com que eles tenham contato com a disciplina, se não toda semana, no máximo em 2 semanas, embora o meu cronograma, esses prazos de entrega, ele sempre é o dia da entrega mais 7 dias, né? Então na aula de hoje eles têm uma semana para entregar, né? Então eu vou monitorando muito isso aí, né? E aí a gente vai fazendo essas interações, e aí dúvidas, né? Sempre as aulas, elas são muito mais do que passar conteúdo, eu uso elas para tirar dúvidas e para contar experiências. Então
tenho um material que eu já usava em outros semestres, o material que eu uso agora, que já tinha ele bastante compilado, então eu só adequei um pouco para as atividades. Uma outra coisa, pessoal, que eu uso, né, não sei se vocês usam, mas que me ajuda muito, tá? Embora não seja, acho que muito recomendado, para cada disciplina, se vocês forem ver ali embaixo, eu tenho um e-mail que eu uso exclusivamente para a turma, né? Então, por exemplo, esse semestre eu estou com 5 disciplinas, né? Se eu deixar todo esse envio, todo esse material para o meu e-mail institucional, né, mais os e-mails que a gente recebe, né, diariamente, da direção, coordenação, enfim, virava uma bola de neve. Isso eu aprendi no primeiro semestre lá na FSG. Também eu dava 3, 4 disciplinas e me perdia depois nos e-mails, não conseguia compilar eles, perdia time. Aí toda semana eu tenho que baixar em torno de 80, 100 e-mails. Não era tão fácil, né? Então, não sei se alguém de vocês usa, se eu uso e tenho uma resposta bem interessante, mais para questões minhas de organização minha. Então, eu recebo todos os e-mails direcionados à disciplina, por exemplo, usinagem, eu acabo direcionando para os alunos, né? Claro que aquele primeiro contato inicial no semestre eu uso institucional, já passo um e-mail, inclusive, com isso que está aparecendo aqui nessa tela, com essas instruções, que é como a gente vai depois acabar conduzindo as outras, né, as atividades. Né? E aí, só para ter uma noção, depois eu quero baixar no final, eu já libero para as gurias também, já paro de contar minhas histórias aqui, mas ao final de cada atividade, tem uma listinha de nada muito extenso, né, as atividades que eu peço para eles me entregarem com as instruções, tem que ser com letra legível, embora eu sei que a engenheirada podia tranquilamente pela letra ser médico, né? Então eu faço uma atividade e depois alguns vídeos, né? Por exemplo, eu tenho vídeos ali, alguns links para a gurizada eles acabarem usando como complemento da informação daquilo que foi visto. Então, para as minhas atividades, assim, eu acho interessante que a princípio os retornos que eu tive, não são muitos, mas alguns alunos ali, principalmente no final do semestre passado, né, tive uns bons relatos, né, e aí é uma forma que eu acabo utilizando, que também já estava usando, né, já desde o primeiro semestre do ano passado, né, um pouquinho aprimorado, que é essa questão de direcionar as aulas, né, direcionar as gravações para depois usar no futuro, como eu já tinha a ideia de fazer podcast, mas aí o podcast evoluiu inclusive para esses vídeos, porque aproveito esse momento aí que a gente está com os alunos, já deixa um material para depois ser usado aí no futuro, né? E a questão do e-mail também direcionado para cada turma, para mim, né, para minha organização, ele ajuda bastante. Então essas as características aí das disciplinas que eu estou trabalhando, né? E era isso, pessoal. Sei lá, o que mais? Não sei quanto tempo que eu falei, se me estendi muito. Não, tudo certo. A Melissa está comentando aqui, Alexandre, que os alunos comentaram bastante, e pelo que eu entendi aqui, positivamente, né, Melissa? Sobre as situações práticas que tu apresenta na aula, que tu apresentou no ciclo anterior, né? E que, inclusive, ela recomendou aos colegas para que façam isso também nesse ciclo, quando teve uma reunião no final do ano. Podemos passar para as meninas e aí depois fazemos as considerações, interações, ou vocês querem comentar alguma coisa agora? Ninguém se manifestou, entendi então que vamos passar para as meninas. Podemos passar para democraticamente. Democracia concentrada, é assim que funciona. É que eu estou fazendo a leitura aqui visual dos rostinhos, dos colegas, né, as cabeças. Então, assim, deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Então tá. Bem, meninas? Eu acho que eu vou começar então, tá? O trabalho do nosso grupo. Uma boa tarde a todos, né? Vamos trocar algumas ideias e nós vamos conversar sobre o projeto que a gente fez, Escritas de Si, Autorretrato e Percepções do Espaço em Tempos de Pandemia. Ele foi desenvolvido com a turma do integrado, primeiro ano do curso de eletromecânica,
E antes de falar, assim, é óbvio que a gente tem aspectos positivos e a gente teve aspectos negativos, assim, sempre tem uma certa ponderação, né, em fatos e acontecimentos que a gente vai relatar algumas coisas. Uma das nossas preocupações no começo foi que a gente teve 1 mês e pouco de aula, né, com eles. Então, quando surge a questão de um aluno que ingressa na instituição, que não teve ainda o contato, né, que a gente não conseguiu ter foi praticamente um primeiro olhar, assim, né, e em seguida a gente teve a situação de pandemia, claro que fica mais difícil da gente contextualizar todo esse trabalho remoto e ter a noção de que a gente está desenvolvendo um bom trabalho, se está adequado, se não está adequado, quem é o nosso aluno, né, cada um do seu jeitinho. Então, esse projeto que foi bom é que a colega Camila, que vai falar daqui a pouquinho, ela já tinha trabalhado um pouco com a turma, né, num dos módulos anteriores, nós trabalhamos no 3º módulo. E aí a Camila nos ajudou a nos dar alguma segurança com relação a esses alunos que a gente tinha alguma dificuldade, né, de interagir, ou de pensar, ou de dialogar com eles. E aí a gente fez um grupo de trabalho com esse objetivo, as disciplinas, eu trabalho com arte, né, a professora Denise, a Camila com geografia, a Mônica com português e a Sinara com literatura. Com esse autorretrato que a gente quis, né, com esse olhar para si mesmo, a gente dialogou as disciplinas, tentando fazer com que essa experiência se tornasse bastante significativa para eles, né, e também para nós, porque não deixa de ser uma primeira experiência, né. E aqui eu até gostaria de fazer uma parte, assim, como é bom esses relacionamentos das disciplinas, né, como a gente deveria entender mais que existe um DNA em comum entre todos nós, independente das classificações que a gente tem, né, porque são elos de construção da pessoa que vai se sensibilizar com aqueles conteúdos dialogados, né, e às vezes a gente trabalha um assunto ou um objeto, mas o campo do conhecimento a gente vê a articulação, e como é bom para nós, profissionais também, né, acho que a gente teve um bom exercício, e claro que, como eu já disse no começo, essa turma era uma turma que a gente tinha essa dificuldade inicial de não conhecer a fundo o aluno, a gente teve esse olhar, nos relacionamos do jeitinho que dava, tem alunos que são muito tímidos, né, eles conversam pelo WhatsApp, eles colocam coisas mais pessoais, nunca no grupo, sempre mais particular. A Camila, com esse olhar para eles, já tinha essa experiência, também foi muito importante. E com relação à disciplina de arte, assim, eu até depois, eu acho que no final a gente pode conversar mais um pouquinho sobre essa questão disciplinar, né, o que a gente conseguiu, porque a Mônica vai apresentar no final um Padlet, que é um mural colaborativo, assim, que todo mundo colocou o seu trabalho, que foi até, eu já mostrei também o do 4º ano para vocês, num outro momento, que a Mônica que nos ensinou, né, ela quer usar esse mural, e ele é um suporte muito bom, porque tu consegue ver depois todos os resultados, tu tem um panorama da turma, e eu acredito que até a gente possa depois até imprimir isso aí para fazer uma recepção para eles, porque aí tem os trabalhos, tem as carinhas, tem os diálogos, tem o nome deles, né, até eu penso nessa hipótese, assim, da gente pensar um pouquinho mais adiante e fazer essa articulação. E com relação aos autorretratos, que a gente fez experiências, né, de fazer autorretratos, e eles se viraram, assim, né, alguns fizeram fisicamente, outros usaram ferramentas, né, da web, aplicativos, Photoshop, ficavam muito ansiosos com relação do retratar-se, que é uma coisa que também não é fácil, às vezes, né, como que eu vou me colocar dentro dessa análise que foi esse conjunto do trabalho, né, a Camila com as paisagens, as gurias com as crônicas, e esse conjunto, assim, acho que a gente teve bastante satisfação, assim, de participar, de estar junto com todos aqueles que estavam conosco,
e com os resultados, assim, né, que a gente teve. Acho que uns 2 alunos é que não participaram, então a gente queria que todos, né, mas infelizmente não deu para todos participarem. E acho que para começar a conversa seria assim, né? Não sei se agora a Camila vai falar um pouquinho sobre as paisagens, e depois, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre esse processo da arte, da articulação com as outras disciplinas, com relação ao autorretrato, acho que nós podíamos entrar um pouquinho nessa questão da importância da arte também, né? Porque a gente tem bastante dificuldade de não, o aluno tem bastante dificuldade de não plagiar. Aí eu estou trazendo a conversa de ontem, né? Porque a gente pode conversar um pouquinho com isso, porque isso é um tema bem importante que foi colocado ontem, porque existem plágios textuais, né? Plágios das questões acadêmicas, mas eu me vejo, às vezes, muito apertada com relação, por que o aluno já traz uma imagem que já existe? Cadê essa formação anterior, né? E isso a gente também, acho que pode dialogar na arte, porque nós temos formação de professores, né? Nós temos o curso da pedagogia, nós temos várias coisas que tem que pensar um pouquinho, e que a gente se depara com esse aluno do primeiro ano. Acho que eu queria dizer isso para começar. Pode ser tu, Camila, um pouquinho? Eu sou muito faladeira. Sim, sim. Então tá, gente. Boa tarde. Todos conseguem escutar? Bem? Tá no som. Então tá. Bom, gente, então continuando, né, a apresentação, a minha participação, então, foi com um componente de geografia, né, e tentando achar o elo de ligação, né, com as outras disciplinas, juntamente com o conteúdo que eu ia trabalhar, né, eu ia trabalhar com categorias de análise geográficas, né, eu ia trabalhar com território, paisagem, região, lugar, e essas categorias, elas, ao mesmo tempo que elas são condicionadas pela disciplina de geografia, ela tem um poder, né, uma potencialidade muito grande de poder ser articulada com as outras disciplinas também, né, não só com o português, né, que a gente pode descrever sobre essas paisagens, mas também de um olhar mais perceptivo, mais subjetivo, né, de cada aluno, de cada aluna. Então, eu tentei achar o elo, né, de ligação com as outras disciplinas que estavam dentro do componente, do projeto, né, a partir do meu componente, a partir dessas categorias de análise. E aí eu, né, tentando articular, eu pensei numa atividade, né, que eu até intitulei como mapografias do olhar, né, deles fazerem uma fotografia, articulando cada uma dessas categorias de análise, né, lugar, território, paisagem, através de uma fotografia, né, e aí essa fotografia, também pensando a questão artística, né, que a professora Denise, ela até deu uns toques para a gente como, né, fazer o enquadramento da fotografia, né, de como pensar essa fotografia mais artisticamente, né, não só geograficamente estar destacando sobre essas categorias de análise. E aí a gente trabalhou, então, com esse olhar, né, perceptivo do aluno, né, com essas categorias através da fotografia. Então, cada aluno, né, tiraria uma fotografia, né, tentando evitar que eles saíssem de casa, né, tirar na própria casa, na própria residência, ou se, né, porventura fosse sair, né, que tiraria a foto, né, mas eles foram orientados para tirarem em casa, né, a fotografia, do lugar que eles quisessem, né, podia ser do quintal, do quarto, da casa. E aí também dei algumas orientações para evitar alguns conflitos, né, não tirar foto das pessoas, né, do rosto das pessoas, aí a gente teve alguns cuidados, né, para não atrapalhar o desenvolvimento do trabalho, né. E aí foi bem legal, assim, porque a gente também, né, com a mesma linha de raciocínio que a Denise, né, foi falando, a gente não conhecia de fato esses alunos, né, não sabia direito, assim, eu já tinha trabalhado com eles, né, no segundo módulo, então a gente também trabalhou muito pouco, né, ficamos um mês, assim, então já tinha algumas noções de comportamento deles, né, tanto de comportamento e desenvolvimento de conteúdos, né, mas agora trazer esse olhar artístico, a gente não imaginava qual que seria o resultado, né, e aí eu também não imaginava como que eles iriam, né, desenvolver essas fotografias a partir desse olhar mais sensitivo deles com a geografia, porque para artes, eles se sentiam mais livres para poder pensar, né, essa fotografia, mas a geografia, eu senti que eles, né, desacomodaram um pouco, assim, né, pensar mais sensível essa geografia a partir da fotografia, associando, né, com essas categorias de análise. E aí eu, né, passei para eles alguns materiais em relação às categorias, né, em relação à região, a gente estudou um pouquinho sobre as sub-regiões que dividem aqui, né, a cidade de Farroupilha, então a gente trabalhou, né, bem interdisciplinar mesmo, né, tentei trazer esse olhar mais
artístico também, né, em relação à fotografia, e aí depois eles fizeram uma tabelinha, né, associando, e aí eles descreviam, né, cada uma dessas categorias de análise nessa tabelinha, associando com a fotografia. Então, acho que essa atividade foi muito boa, assim, porque ela contemplou, né, todos esses aspectos, né, que eu tinha pensado e planejado na atividade, né, não só aprender sobre as categorias de análise geográficas, né, mas também despertar essa sensibilidade no aluno para pensar sobre si mesmo, né, na pandemia. Então, foi bem legal, assim, né, eu gostei bastante de ter participado dessa atividade, e teve 2 momentos, né, só a geografia e o projeto interdisciplinar, né, então foi muito bacana ver esses dois comportamentos dos alunos, né, e o momento que a gente está vivendo também, eu acho que foi muito importante, porque alguns dos alunos, né, a gente tem um caso específico dessa turma, que é uma aluna que ela tem depressão, né, ela estava enfim, estava passando por alguns problemas, né, bem complicados, assim, então a gente tentou, né, conversar um pouquinho, né, tentar tirar um pouco esse peso, né, desse contexto tão difícil que a gente está vivenciando com eles, então acho que foi uma atividade muito, muito potencializadora, assim, para a gente, né, pensar, né, aliviar um pouco essa tensão deles, né. Eu acho que eu vou passar para a Mônica, né, para ela falar um pouquinho sobre o Padlet, né, e a participação dela com a língua portuguesa e literatura, e a gente conversa, né, mais para frente, no finalzinho, os que tiverem, né, interesse de saber um pouquinho mais. É isso. Vou passar para ti, Mônica. Certo, obrigada, Camila, obrigada, Denise. Então, realmente foi um prazer trabalhar com as gurias, né, a Sinara não está aqui hoje. Eu vou suspender um pouco a apresentação, porque o próximo item é já a partilha do Padlet, e assim eu consigo ver o rosto de vocês, né, o que é muito importante neste tempo. Então, eu vou aproveitar para termos esse contato, né, enquanto conversamos. De fato, que as gurias trouxeram, acredito que diga muito já sobre como, por onde nós caminhamos e como fomos negociando essa construção, de forma muito dialogada, sempre dialogada, interdisciplinar, em especial com a Sinara, né, dialoguei pela proximidade dos componentes, estamos partilhando, então, língua portuguesa e literatura, né, e sempre pensando na valorização e reflexão dessas expressões artísticas e também nessa percepção mais geográfica. Então, fomos discutindo, né, sobre a importância da literatura de testemunho, nesse período em especial. Já vínhamos trazendo essa discussão com outras turmas e também entre colegas, não é? E da importância de considerarmos esse patrimônio da humanidade, que é a literatura de testemunho, nós pensarmos no valor dos relatos pessoais, dos diários, das crônicas, em tempos adversos, em cenários muitas vezes sombrios, que já tivemos, pelos quais já passamos. Então, pensando nisso, nós buscamos valorizar e selecionar textos que dimensionassem essas experiências da humanidade e que também os aproximasse de gêneros literários, para que depois eles também se aventurassem na sua escrita, valorizando a sua história e podendo produzir o seu relato. E aí, pensando também na importância que, neste contexto de distância, de estarem de forma remota, buscando dar prosseguimento aos seus estudos, eles conseguirem fazer além de nós estabelecermos as relações, eles poderem articular, né, essa construção do relato pessoal com o seu autorretrato, que envolve uma percepção de si mesmo e também de onde se está. Então, pensamos assim que na construção foi possível perceber esse engajamento que está sendo proposto para esse encontro, né? Se nós nos indagarmos, foi possível perceber, constatar ou mensurar, avaliar esse engajamento? Nos parece que sim. Nós fizemos, de fato, um instrumento avaliativo ao final, autoavaliativo, no qual os estudantes, enfim, tinham algumas opções ali com relação ao aproveitamento do projeto, mas também a possibilidade de trazer comentários, e os comentários são realmente muito, muito positivos, eles trouxeram muito, assim, um sentido de satisfação de poder ter evidenciado essas reflexões, ter feito essa produção
que diz respeito a quem eles são e como eles se situam nesse momento. E, interessante, eles trouxeram trouxeram a seguinte reflexão, que eles enxergavam que foi proveitoso para eles e para nós. Vejam só, eles conseguiram perceber o quanto a gente também estava se divertindo, estava engajado, não é, com aquela oferta, com aquela construção, e eles foram bastante, assim, a resposta deles às produções foi realmente muito significativa. Então, eu vou compartilhar agora, para a gente já se encaminhar para a ideia do mural colaborativo, né? No momento que a gente construiu e conversou sobre a proposta de plano de ensino, a Denise utilizou a seguinte expressão: nós vamos construir um mosaico de ideias. E nós achamos muito bonito isso que ela disse, porque, de fato, é um mosaico de ideias, a partir das propostas que cada componente lançou, e que articuladas e engajadas com o diálogo, o conjunto foi muito, muito potente, né, muito potencializador, como diz a Camila, porque organizou com um fio condutor coerente, né, essa reflexão, essa construção deles. Então, aqui nós temos um snapshot, né, assim, um breve, a gente pode olhar brevemente aqui o que aconteceu, né? Está aqui a turma de eletromecânica, então mantivemos contato com a coordenadora, né? Isso foi bem importante também, o suporte que a Ruana nos deu, alguns às vezes desapareciam, recuperávamos, né, os contatos e tal, mas eles, assim, eles compraram muito a ideia. Então, nos parece que a oportunidade de interação para uma turma que ingressou em uma nova experiência escolar e que, de forma inédita, tem que trabalhar essa experiência escolar de forma remota, assim como nós, nos parece que essas plataformas que permitem a interação e que permitem que eles acionem o microfone para falar do que produziram, coloquem um pouco mais a sua identidade ali, são provocadoras de resultados bem interessantes. E aqui, então, nós temos o nosso endereço, né, que leva aí para todas as interações, para as postagens das interações, né, e para as interações. Então, nós temos aqui o autorretrato, nós temos a mapografia do olhar, trecho curto de uma das crônicas lidas, eles leram diversas crônicas, desde Primo Levi, a Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, Lia Luft, Fernando Sabino, eles acessaram, né, diferentes produções literárias, e para, então, compartilharem trechos das suas crônicas, dos seus relatos pessoais, que também foram bem marcantes. E as interações são bem interessantes também de percebermos, assim, a forma como eles contribuíram, valorizaram as produções dos colegas. Foi um trabalho muito sensível, nós até ficamos, em alguns momentos, receosos, como é que seria a interação, né? Agora nós já estamos no segundo ciclo de APNPs e talvez mais acostumados com essas interações, mas naquele momento nós ficamos com um pouco de receio, porque isso envolveria necessariamente trazer essa imagem pessoal, essa partilha de um relato mais pessoal, mas eles foram extremamente sensíveis uns com os outros, extremamente generosos também nos seus comentários. Então, eu vou parar por aqui, não sei se os colegas gostariam de complementar, e nós também estamos abertas para uma conversa, né? Isso é uma conversa, então, obrigada. Muito bem, muito obrigada, meninas, por compartilhar essa experiência de vocês, que eu acho que foi bem significativa. Eu já tinha tido a oportunidade de ver os trabalhos dos alunos nos conselhos de classe, né, quando a Denise comentou, enfim, compartilhou, e foi muito bacana mesmo. Então, agora nós temos a oportunidade dessa interação. Se alguém gostaria de fazer perguntas, tanto para o Alexandre quanto para as meninas, sobre essas experiências, ou se algum outro colega tem experiências, né, significativas para compartilhar conosco, esse é um momento de diálogo. Fiquem bem à vontade. Eu não vou fazer perguntas, só vou parabenizar os colegas. Tanto Alexandro ou Alexandro? Como é que fala, professor?
Alexandro. Alexandre, professor Alexandre. Desculpa, Mas não então. tem problema. Né? Eu ia avisar a Grace hoje. Tá certinho, que eu não sabia. E as deixei mal, colegas né? também, achei muito legal a apresentação. Culpa né? minha, Grace. Culpa minha, Alexandre. Acho que a apresentação de todos, ela nos mostra, assim, que o engajamento, ele se faz quando a aprendizagem faz sentido para os alunos, né? E quando os alunos percebem que o professor sente prazer em aprender, isso é uma coisa que passa para eles de alguma forma, eles pegam, né, eles abraçam a proposta com a gente. Eu acho que ambas as experiências, elas mostram um pouco isso. E esse engajamento do fazer sentido essa aprendizagem é que vai manter os nossos alunos, tanto presencialmente quanto virtualmente, assim. Né? A gente tem pensado muito sobre isso, assim, eu tenho lido bastante, né? Eu acho que as propostas de vocês, elas trazem, mais que intuitivamente, assim, todos os estilos de aprendizagem dos estudantes à tona também, porque a gente tem os visuais, a gente tem os auditivos, a gente vai ter os sinestésicos sendo contemplados aí com a experiência, né? E a gente vai ter o leitor e escritor que está presente sempre, né? Então, a gente tem os nossos alunos com a possibilidade de aprender de acordo com aquilo que eles gostam e tem mais facilidade também, né? Então, eu só queria parabenizar e destacar isso, assim, né, que a gente percebe na fala dos colegas, o quanto a experiência, para nós, ela precisa ser significativa também. E acho que isso é uma coisa importante de destacar, principalmente quando a gente fala de formação de professores, né? A gente trabalha, obviamente, temos todos um vínculo, mas se não tivesse prazer, essa alegria, essa intensidade que a gente sente quando nós percebemos que os alunos estão aprendendo, nada faz sentido para a gente também, né? Eu também tenho tido algumas experiências bem interessantes ao ousar fazer algumas coisas na atividade remota, assim, né? E eu fiz uma experiência com os alunos esse semestre de trabalho em grupo. Nós não tínhamos feito ainda, né? Usando mesmo o Google Meet aí. Então, como a disciplina é legislação, né? É uma disciplina pesada para janeiro e fevereiro ainda, né? Eu fiz alguns estudos de caso, algumas situações escolares, dividi eles em grupo, eles tinham que procurar na legislação o respaldo. E foi muito interessante, assim, porque a aula durou muito mais do que a aula síncrona dura, obviamente, porque nós fizemos o trabalho em grupo, depois discutimos, mas houve sentido naquilo. E o que a gente percebe? Que há, nesse momento, um engajamento dos alunos, né? E eles assumem a proposta contigo, te dizendo o que foi legal. Agora a gente vai fazer pela segunda vez o trabalho em grupo, nessa sexta aula, e eles já deram sugestões de como melhorar, né? O que dá para fazer diferente, como é que a gente pode qualificar ainda mais esse nosso trabalho em grupo, assim. Então, acho que essas experiências elas precisam ser compartilhadas para que a gente também consiga, né? Muitas vezes, como disse, eu acho que foi a Camila que falou, talvez, a gente está passando por um momento bem difícil, todos nós, tanto alunos quanto professores, de poder ter prazer nesses momentos também, porque às vezes é bem cansativo, né, gente? Mas tem momentos que a gente consegue, assim, sabe, ver que faz sentido. E eu queria destacar que as experiências de vocês mostraram isso, acho que é bem importante, acho que é isso que os alunos percebem nas nossas aulas em geral também, porque eles falam, né? Quando eles gostam, eles costumam anunciar isso também. Só essa contribuição, Graça, acabei falando demais aí. Não, sempre bem-vinda a tua contribuição, Luciane. Só para comentar aqui o que o pessoal vem falando no bate-papo, a Pamela está parabenizando, né, os colegas pelo trabalho. E a Tânia Bertoldo perguntou para vocês, meninas que trabalharam com a turma do técnico em eletromecânica, sobre ter duas meninas na turma, se vocês percebem como está sendo a expectativa delas em relação ao curso, como está sendo a experiência delas nesse ambiente predominantemente masculino, como os meninos se relacionam com elas, né? O que vocês têm percebido sobre isso? E a Lucilene comenta também que trabalhar com os colegas é muito bom, né? Que só tem a agradecer pelas parcerias. E com certeza tem sido experiências bem bacanas, assim, é o que eu ouço dos relatos dos colegas que trabalham com projetos integradores e outras experiências compartilhadas, sempre o resultado é positivo, né? Então é bem bacana salientar isso. Meninas? Pois é, vou falar um pouquinho então, com relação às meninas ali, eu não tenho como dizer se está vendo, no início do ano estava tudo tranquilo, assim, no presencial, né,
mas eu não tenho relato. Tem uma das meninas que nós estamos com dificuldade que ela esteja presente, que ela entregue entrega das atividades, né? Então, a Júlia, uma que está, ela está sempre ligada, por exemplo, agora eu estou com uma disciplina isolada com eles, e ela está sempre dialogando comigo. Ela não faz nenhuma observação, assim, referente a esse assunto. E com relação também a essas experiências interdisciplinares, né, eu tive no primeiro módulo, eu e a Mineia, com relicário textual, e a gente adorou também o final, assim, porque foi um final no meeting grupo, e a gente se deu conta de como era importante escrever o que tu desenhou, ou pintou, ou elaborou, e como essa produção, essa fala, né, escrita daquilo que tu construiu, como ela é importante. Ela foi poética, foi sensível, ela nos trouxe muitas experiências, assim. E esse trabalho que eu fiz com a Cleci também, com a professora de Sociologia, né, que a Cleci se apaixonou pela arte contemporânea, porque a Cleci também, os relatos e as manifestações deles, que é o 4º ano também, que já tem uma história conosco, né, e eu até ia elogiar os professores, assim, do integrado, porque como foi bom trabalhar com o 4º ano, assim, e as propostas, como eles têm um desempenho, como eles têm autonomia, como eles conseguem trabalhar em grupo, eles fizeram uma apresentação musical em grupo, eles cantaram em grupo, aqui, né, no 2º módulo que eu trabalhei com música. Então, e eles cantaram música do século XX, eles fizeram uns vídeos bem legais, assim. E a Cleci agora também, no 2º projeto, Arte e Sociologia, também, muito bons relatos deles, assim, né. Então, a gente não sabe se a coisa está indo bem, não sabe se a coisa está indo bem, aí quando tu faz aquela reunião final, que aí tu vai dar uma relaxada, né, ver o que vai acontecer, acontece coisas boas. E assim, ó, quase toda a turma participa, né. Então, eu tenho esses relatos como positivos, embora, claro, que a gente tenha esse distanciamento, tem algumas dificuldades, né, fica longe do aluno, mas eu acho que dá para a gente tentar sempre melhorar e ver como que a gente pode superar algumas dificuldades e ir melhorando a qualidade desse trabalho. Tá? E os relatos que eu tenho de trabalho interdisciplinar são muito bons mesmo. É isso aí. Eu vou complementar só o que a Denise comentou. No começo, né, quando a gente estava tendo aula presencial com essa turma, eu já entrei no começo com eles, né, e aí eu acho que continuam sendo 3 gurias, né, as 2 Júlias e a Gabriela, eu acho. E aí enfim, né, eu estava tentando ter esse olhar mais atento, né, em relação às gurias com o restante dos meninos, né, e aí né, a gente conseguia perceber que elas sempre sentavam juntas, né, e aí ficavam um grupinho delas, assim, mas a gente teve pouco tempo, né, de contato presencial com eles, mas o que eu percebia é que elas tentavam, de alguma forma, manter uma resistência feminina na sala, assim, né, ficarem juntinhas e conversarem entre elas, né, mas não deu para perceber se tinha algum atrito ali com a turma, né, mas elas ficavam sempre juntas, assim, e agora com o distanciamento eu acho que, né, perceber isso ficou mais difícil ainda, né, porque no Google Meet, quando a gente tinha as aulas, poucos falavam, né, só no final que eu acabei não podendo participar, né, que teve a apresentação, né, no final a gente fez uma aula final para eles apresentarem, né, os trabalhos deles, e aí eu acho que a Denise e a Mônica podem falar um pouco mais, né, como foi esse encontro, porque eu estava tendo aula síncrona, então eu não pude participar desse encontro final, e aí eles falaram mais, e eu acredito que as meninas devem ter se posicionado mais, né, mas, né, fica difícil a gente falar se realmente, né, existe um atrito, se existe uma dificuldade agora nesse momento de aula síncrona, né, em relação às meninas, se elas se sentem à vontade ou não, né, porque a gente percebia lá no começo é que existia, né, essa tentativa delas ficarem mais unidas para, enfim, né, se sentirem mais à vontade, né, porque querendo ou não, acho que elas talvez se sentissem um pouco, não incomodadas, né, mas, enfim, se sentiam, né, tá faltando mais menina na turma, talvez dessa maneira, assim. Mas era isso, né, que eu queria comentar, assim, né, e eu acho que a Mônica e a Denise podem falar um pouquinho mais desse encontro final, né, que teve mais posicionamentos dos alunos para saber, né, se elas falaram alguma coisa, né, como que elas se sentiam. Acho que é por aí. Posso só contar
uma historinha rapidinho em relação a isso, a meninas na eletromecânica, bem rápida mesmo. Esses tempos ligou uma mãe aqui no campus querendo saber do processo seletivo, se ia ter, né? Eu conversando com ela, ela perguntou sobre a eletromecânica. Eu falei dos 3 cursos que tinha, ela perguntou da eletromecânica e perguntou se tinha meninas no curso, porque ela se preocupava porque a filha queria eletromecânica, que ela gostava da eletromecânica, ela se preocupava se tinha outras meninas no curso. Eu falei, não, tem outras meninas no curso, não são maioria, mas é um curso novo, já tem meninas, e inclusive a coordenadora do curso é uma mulher. Daí quando eu falei isso daí, deu, né? Aí ela, pronto, então tá, então é isso que ela vai fazer, é isso que ela quer. Então, não foi em nenhum momento, foi pensando nisso, que a Ruana, que a gente convidou a Ruana assumiu, mas sem querer foi uma bola dentro, né? Então, quando a gente comentou que ela era coordenadora, inclusive, apesar de ter meninas, inclusive, a coordenadora é uma menina, ela ficou mais tranquila. Ela tinha um medo da filha dela ser a única dentro de uma turma, né? E agora vocês falando, eu pensei, imagina a coragem das gurias, das 3 que são alunas ali, num curso novo, não sei se elas pensaram nisso, mas elas foram sem perguntar nada, né? Foram para o curso e resolvido, e vamos fazer. Então, só para compartilhar aí com vocês que realmente elas pensam, os pais, as mães ligam para cá e foi um caso que aconteceu. A Mônica, acho que ia falar. Na verdade, destaques para a importância da interdisciplinaridade, das oportunidades que a gente teve de construir em parceria, de aprender. Eu fico pensando, nossos tempos presenciais, eles são muito intensos, tanto quanto os remotos. Mas talvez, assim, o saldo, né, já que estamos diante dessa situação, nós tivemos que fazer esse movimento de organizar de forma diferente aquilo que estava posto, né, e dessa necessidade e dessa reorganização, nós tivemos essas aprendizagens todas muito significativas que estão sendo repetidas aqui no chat, né, então era apenas isso que eu ia reforçar, que eu ia deixar como destaque, né, os alunos percebem, e nós também com tantas aprendizagens feitas, né, nesse tempo. E com relação à representatividade, eu acho que os colegas trouxeram bem. A minha impressão, respondendo também a Tânia, né, a minha impressão é de que a interação é muito boa. É a minha impressão. Não sei se ela se sustenta, como que ela vai acontecer num retorno presencial, futuro, enfim. Mas eu acredito que sim, que nós percebemos um bom entrosamento, certo? Sim, a Cleci comentou aqui que foi muito bom trabalhar com a Denise, né, com a turma do 4º ano, que ela adorou a experiência. Então, a Mônica agora já comentou ali também sobre essas parcerias. E a Tânia trouxe a questão ali de novo das meninas, né, Tânia? Por isso a gente precisa seguir com o projeto das meninas nas ciências, para reforçar que esse espaço também é delas, né? E que bom que a Ruana está fazendo esse papel de representar as meninas nesses espaços, né? Para que elas se sintam mais seguras, né? E, enfim, pertencentes a esse espaço, né, de que elas enxerguem na coordenadora e nas professoras, que certamente elas terão também mais dessa área de exatas, né, com as meninas das engenharias que eventualmente vão entrar nas turmas de eletromecânica, que elas se sintam pertencentes a esse grupo, né, isso é muito importante, então é bem bacana esse olhar também dos professores que já estão atuando com essa turma, para que, né, tenham esse olhar atento para esse grupo pequeno de meninas que está ali, para que a gente possa segurar elas, né, Tânia, não queremos perder as meninas. Até, desculpa interromper, Graça, agora que a Tânia falou do Menina na Ciência, eu não tenho certeza se foi essa mãe, essa mesma que eu contei agora, ou foi uma outra, mas que disse, normalmente quando liga para cá, eu falo, quando a gente retornar presencial, eu gostaria que vocês viessem aqui conhecer conhecer os laboratórios, para ver qual o curso mais interesse, né? Eu não lembro se foi essa a mãe, ou se foi uma outra que disse que a filha participou do Meninas na Ciência, por isso que queria vir para o campus Farroupilha.
Agora eu não lembro se foi esse caso da eletromecânica, porque são vários que ligam, mas foi o projeto da Tânia, do Gabi, essa turma, se arrepiou. Com certeza, muitos dos alunos boa parte daquele grupo ali, se não todos, querem vir para o campus Farroupilha para cá. Então, já parabenizamos muito a Tânia, já foi professora homenageada, então já bem, né, Tânia? Será que eu amo um projeto, hein, Tânia? Estamos aí junto desde 2017, né, Tânia, com esse projeto, e é bem importante, e a gente está firme aí para que em algum momento a gente não precise mais dele, né, para que esse espaço seja tão corriqueiro entre as meninas que a gente não precise mais de projetos assim, mas, por enquanto, seguimos na luta, né? Então, assim, eu tenho uma pergunta para o pessoal, né, enfim, sobre a participação dos alunos nas aulas síncronas, né, porque vocês relataram, assim, nas atividades finais, nas apresentações, eles acabam participando, mas vocês observam, assim, que nas aulas síncronas semanais, como é que é essa participação dos alunos? Eles costumam interagir, assim, sem a necessidade daquele cutucão, assim, do professor, de dizer, olha, abram a câmera, pessoal, agora, né, como às vezes eu faço com vocês aqui, quero ver vocês, deem um oizinho, ou isso acontece naturalmente? Os professores estão dizendo que é pouco. Fala, Dani. Poucos alunos aparecem na aula síncrona, tá? Eu tive uma turma no primeiro ciclo que foi grande, e nenhum interagia. E agora eu estou com uma turma que tem uns 5 que estão aparecendo de 8, e até que eles, 2 ou 3, têm uma certa interação durante a aula síncrona, tá? Mas eu dou uma forçada também. Eu pergunto, aí, não estou entendendo? Qualquer dúvida? E aí vai. Senão é praticamente zero, tá? Isso na engenharia, pelo menos. A engenharia é difícil até no presencial, né? Os professores também, deixar o notebook no presencial e ficarem em casa, eles fariam, né? Mas a engenharia é muito engraçado, porque eles não perguntam, são raros, assim, os poucos alunos que perguntam durante a aula. É. E os professores também não colaboram, né? Não abrem a câmera e tal. Olha, peguem a dica da Tânia Bertoldo ali, ó, que ela disse que o pessoal do TFM participa bastante, que os da engenharia estão sempre atentos, mas que às vezes ela troca um númerozinho ali para ver quem é que tá ligado. Boa ideia, boa ideia. Deixa eu aproveitar só essa questão das gurias na eletromecânica. Eu acho interessante também criar uma cultura com os guris, né? Deles aprenderem o respeito já desde cedo. Provavelmente eles vão seguir uma área de engenharia. Respeitar as colegas futuras engenheiras também, eu acho bem importante. Não só apropriar a menina do seu lugar, mas também criar essa cultura que o homem tem que respeitar, que são iguais, e isso é bem importante desde cedo, né? Exato. Não, com certeza, o feminismo não é só para as mulheres, é para todos. Pamela está com a mão levantada, pode falar. Obrigada. Não, para responder a tua pergunta também sobre a participação nas aulas síncronas, né? Eu percebo, assim, é bem diferente conforme o assunto, às vezes, trabalhado. E eu acho que vai bem ao encontro do que o prof. Alexandre trouxe na experiência dele. Quando a aula traz, assim, coisas mais aplicadas, mais exemplos, sai do conteúdo formal, tradicional, assim, eu observo que aí tem mais curiosidade, aí eles fazem mais perguntas, né, seja no áudio, seja no chat, aí mobiliza mais. Quando eu tenho um conteúdo, e algumas das minhas aulas, a maioria eu tenho trabalhado conteúdos mais teóricos nas últimas, aí diminui a participação, né, aí eles acompanham, estão ali, estão acompanhando, eventualmente eu faço um exercício, e aí eles retornam, vão comentando, mas quando tu traz um exemplo do dia a dia, quando traz uma aplicação, né, aí sim, aí eles se tornam, aí tu vê a curiosidade, né, eles perguntam pela curiosidade de determinado assunto, não pelo conhecimento formal que está sendo trabalhado ali, né, varia bastante, assim.
Só para complementar. Tá bem, obrigada, Pamela. O Murilo levantou a mão e depois o Osmar. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Beleza. Com relação a essa participação aí dos alunos, acho que está todo mundo tendo essa dificuldade, mas é uma questão que está mais enraizada com esse conflito de gerações mesmo. Eu comentei na segunda-feira, na nosso primeiro encontro, que esse conflito ele acontece em sala de aula, e aí essas coisinhas elas passam despercebidas, porque a gente se envolve ali de forma diferente no presencial. Mas os mais jovens, eles têm muito mais desenvoltura com os aparatos, mas ao mesmo tempo têm vergonha deles, né? Então eles sabem muito bem manipular a câmera, mas para eles colocarem uma foto no Facebook, alguma coisa na rede social, no Instagram da vida, até tiram uma foto ali, né? Mas vocês veem o sacrifício que é para abrir uma câmera durante a aula. E você veja, é a mesma coisa, se for ver bem, tá? Então, e isso não tem fórmula mágica para a gente fazer assim, olha, façam assim com os alunos que eles vão abrir a câmera ou que eles vão começar a participar mais. Eu até falei também que eles gostam de deixar as câmeras desligadas porque a internet fica melhor. Então, são coisas que diferenciam os jovens dos mais velhos, né? Eu falei brincando, mas é verdade também, a quantidade de abas que você deixa aberta no seu navegador determina a tua idade, né? Quanto maior o número de abas, mais jovem você é. E as abas do computador, elas funcionam mais ou menos como o meu cérebro, né? Umas 3 estão travadas, umas 4 não carregaram ainda, umas outras com os assuntos completamente aleatórios, né? E umas 2 que você vai tirar alguma coisa de bom dali. Então, até me interessou bastante o título ali da capacitação, né? Aí eu falei, vamos assistir, porque realmente, e eu já vim com um preconceito, assim, tipo, eu sei que ninguém vai chegar e vai falar assim, nossa, descobri uma coisa, se vocês fizerem isso, agora vai funcionar. Eu sei que isso não existe, pelo menos por enquanto, né? Então a gente vai tentando fazer do jeito que dá. A Tânia falou que muda um número ou outro no meio do cálculo para ver se os alunos estão espertos, né? Leonardo da Vinci fazia muito isso, né? Para guardar os seus segredos, ele colocava uns esqueminha aí que só ele sabia. Eu faço isso também direto, né? Só que não é de propósito. Às vezes a gente erra mesmo e o aluno fala, professor, tá errado ali. Tá, obrigado. Então, mas é sempre os mesmos, né? Sempre os alunos mais dedicados, os mais estudiosos. O complicado é aqueles que você não sabe, né? Se está me acompanhando, se está perdido. E esses daí realmente não tem fórmula mágica. Só um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Mas o importante é que a gente consiga engajar o aluno médio para menos, né? Vamos dizer assim. O bom aluno se faz sozinho, ele estuda sozinho, ele pesquisa sozinho, aprende sozinho. Se a gente conseguir ensinar aqueles que têm mais dificuldade e com qualidade, aí sim a gente está cumprindo o nosso papel, né? É isso aí. Osmar tinha levantado a mão. Eu queria colocar assim que me parece que essa questão do volume de participações depende, talvez mais até na minha percepção, do tipo de turma. Você tem um número de alunos muito grande numa turma, você tem lá 12, 14 participantes e parece que é muito, mas não é muito, você tem 80, né? Por outro lado, você tem 24 lá no quarto ano e tu tem 2 participações. E aí, ao mesmo tempo, você tem um primeiro ano do técnico de informática que você tem meia dúzia ou mais de participações durante uma aula e ainda fica lá uns 7 ou 8 conversando contigo depois que termina a aula, né? E só para não perder o costume de discordar do Murilo, eu gosto que o Murilo defenda as ideias, ele está muito parado nessa questão da geracional aí, né? Só para discordar um pouquinho do Murilo, né? Porque eu acho que a minha idade em relação ao do primeiro ano, a diferença é maior que do quarto ano, viu? E eu tenho mais diálogo com o primeiro ano do que com o quarto ano. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa diferença de idade. E nem sempre isso, na prática, funciona, viu, Murilo? Às vezes a gente tem mais diálogo com os mais jovens do que com aqueles mais próximos da nossa idade, né? Na teoria, a prática é outra, né? Exatamente. Né? Por exemplo... muitas vezes você dialoga mais com uma turma de primeiro ano do ensino médio com uma turma de EJA, ou com um quinto semestre do curso superior, então, isso aí é bem
bem diferenciado, depende muito de uma série de coisas. Acho que o que a Pamela disse também tem que se levar em consideração. Claro, estou brincando com o Murilo aqui, é que eu já acostumei discordar dele, né? Claro que essa questão das gerações, ela tem um impacto forte, evidentemente que tem, né? Mas acho que a Pamela colocou uma outra questão também, depende muito do assunto, né? Quando a gente está com temáticas mais, que têm especificidades um pouco mais distantes do real, então eles também têm mais dificuldade de participar. Quando é alguma coisa mais, eu noto, por exemplo, a diferença entre, sei lá, geografia física e uma parte da história que lida com política, né? Evidentemente que lá na história eles querem discutir política, eles querem, né, saber determinadas questões de poder e tal, interessa mais a eles, então, né, é evidente que eles vão ter uma participação maior. Acho que a questão das câmeras aí, nós não vamos avançar, mesmo que a gente tenha mais experiências aí, porque eu acho que aquilo que o Murilo, agora concordando com o Murilo, né, eu acho que melhora a qualidade também da conexão, quando eles não abrem câmera, o equipamento realmente não é bom também. Eu vi vocês falando antes sobre trabalho em grupo, né, curiosamente é uma coisa que funciona. Eu fiz trabalho final em grupo, com turma grande do superior, fiz trabalho em grupo com o 4º ano, fiz trabalho em grupo com o 1º ano também, e olha, de um modo geral, funciona muito bem, eles têm bons contatos entre si e produzem alguma coisa coletivamente. Achei bem positiva essa ideia do trabalho em grupo também. É isso. Só para não me esquecer, tá, Murilo? Só para não perder o costume, né? Só para até complementar isso que o Osmar falou, também eu tinha anotado aqui para falar do trabalho em grupo, eu achava que nunca ia dar certo. Eu pensava, não vai, como é que vai dar certo, um em cada canto, fiz um seminário no meu primeiro ciclo, lá, o trabalho final também, e deu certo. Eu só disse, ó, aqui tá os grupos formados, aqui tá os contatos dos colegas de vocês, se acertem. Acertaram, fizeram vídeos, editaram os vídeos, combinaram e, incrivelmente, depois apresentaram ali para discussão. Então, me surpreendi também com a questão do trabalho em grupo. Eu achava que não iria dar certo nesse momento. Nesse formato. Nesse formato. Patrícia, tu que montou os grupos quando fez esse trabalho? Tu que escolheu os alunos? Sim, eu montei os grupos, Porque dependendo do grupo, tu sabe que sempre um vai trabalhar e um que vai ficar assim de mãos abanando, né? Não vai aproveitar o trabalho do colega. Então, montando o grupo por perfil de aluno, tá? Como era engenharia e tinha muitos semestres misturados ali, eles não se conheciam muito bem também. Eu pensei que eles iam ficar se enrolando muito. Daí eu cheguei, no dia que eu apresentei o trabalho para eles, a proposta, já disse, ó, aqui está o grupo 1, aqui está o grupo 2, aqui está o grupo 3, os contatos. Funcionou bem. Funcionou bem. Tá, boa. Eu queria só destacar que esse trabalho que a Luciane comentou, ela fez durante a aula, né? Então, assim, usando o Google Meet, eu acho que essa é uma experiência bem legal, se a Luciane quiser explicar melhor como é que ela fez, porque eu entendi pelas falas dos outros colegas, né, que vocês fazem trabalhos em grupo, mas onde os alunos vão se organizar posteriormente à aula, através do WhatsApp, em outros momentos. Mas ela utilizou o Google Meet no horário da aula síncrona, né, dividindo os grupos ali para trabalhar. Então, acho que foi uma experiência bem legal. Tu pode contar, Lu? Foi bem rapidamente, assim como o Patrick, eu também dividi os grupos, né, uma turma de 28 alunos, fiz uma divisão em 4 grupos na aula anterior e passei para eles o link do Meet durante a semana. Eles tinham o texto para leitura, que era o texto da legislação, e sabiam que os 30 minutos iniciais da aula síncrona seria para essa discussão. Então, eles já entraram direto no link, cada um no link do seu grupo, assim. Cada um tinha uma sala, Lu. Oi? Cada um tinha uma sala. Sim, eu abri no próprio horário da aula, 19, 19h01, 19h02, 19h03, sabe? Fiz com horários diferentes, mandei por e-mail para eles, com antecedência, assim, usei essa estratégia que foi a que me ocorreu na hora. Deve ter outros jeitos bem mais fáceis de fazer isso, tá? Muito e legal, outras formas aí. Mas foi bem legal, assim, porque eles gostaram, ficaram até mais tempo discutindo, pediram uns minutos a mais. E depois a gente foi para o grande grupo, voltamos para a nossa aula síncrona, todos, para fazer a discussão. Então, foi bem produtivo, mas pode ser feito fora também, porque eu já vi que eles conseguem se organizar e conseguem dar conta de fazer, sei porque tem outros colegas do curso que também utilizaram, né?
Mas para mim, É foi isso. minha primeira experiência na aula, foi bem legal. E aí tu ficava circulando, né, nos grupos, Sim, tu aí entrava eu nas entrava salas nos para dar grupos, o eles chamavam suporte. pelo WhatsApp, porque a gente tem um grupo da turma, prof, tem uma dúvida, daí eu entrava no grupo e esclarecia a dúvida, assim. Bem legal, foi bem interessante, assim. Para mim, uma experiência diferente, depois a gente avaliou, né, eles gostaram bastante, sugeriram deixar o material com mais antecedência e tal, coisas que a gente não se dá conta na hora, né, e até o tempo de discussão, porque o tempo de discussão, claro, eles devem ter perdido tempo conversando um pouco também sobre, né, porque era a primeira experiência, mas foi bem legal, assim, valeu a pena. Agora vou ter, semana que vem, outro trabalho em grupo, vamos ver como é que vai ser. Isso aí, a Tânia está comentando que isso já acontece em alguns eventos online, né, e que sendo bem organizado dá certo. Bom, colegas, então a gente já extrapolou um pouquinho o nosso tempo, né? Gostaria de agradecer aos colegas, professor Alexandro, então agora eu vou acertar, né? Pelo compartilhamento, as Obrigado. meninas também, por compartilhar. O Murilo queria falar? Eu só queria complementar o que a professora Luciane falou, que ela separou em salas, né? Não tem problema. Ela separou em salas. Se alguém gostou da estratégia e quer replicar na sua turma, deixa para eles fazerem as salas, né? Separa os grupos. Os grupos estão aqui, manda para eles. Agora se virem, que nem o Patrick falou, se virem. Tá? Porque fazer isso, essa coisa de abrir uma sala, um 7.1, 7.2, 7.3, isso toma um trabalhinho do professor, que também não vai cair a mão, mas toma um trabalhinho que às vezes é desnecessário. Fala para eles se virarem que realmente eles se viram, e aí você pode se preocupar com outras coisas. Então, pequenos detalhes, né, que podem aí tirar um pouquinho da carga do professor e dar mais autonomia para eles também. É só isso que eu queria falar. Ai, desculpa, eu não tinha visto que tu estava com a mão levantada, e a Camila também. Oi, gente. Na verdade, eu queria pedir licença aqui no grupo, né? É que eu queria me despedir da instituição, né? Porque a professora Fernanda está entrando no meu lugar, que ela pediu remoção para o campus, né? Então, acho que, na verdade, eu não vou aparecer mais nas reuniões, né? Eu vim hoje porque foi importante, né? Eu dar esse relato da minha participação no projeto, né? Mas eu, né, já queria aproveitar aqui o momento para agradecer, então, né, todos os colegas pela acolhida, né, carinhosa que eu tive na instituição e, enfim, por todos que compõem a instituição. Eu espero que a gente ainda se encontre, né, futuramente, né, nas nossas caminhadas pedagógicas, né, nas nossas caminhadas de docência, e que a gente possa, né, futuramente estar bem vacinados, né, e nos encontramos, né, nesse percurso. Então, eu gostaria de agradecer a participação aqui, né, o carinho de todos, porque eu cheguei no momento, né, que a gente foi muito doido, assim, né, acabei de chegar no campus, a gente teve que parar a pandemia, então, enfim, né, eu me senti bem integrada, assim, ao grupo, né, e fico triste pela despedida, mas fico contente, né, por ter conhecido todos vocês e ter, né, sido agraciada pela companhia, pela parceria, né, e pelas aprendizagens, né, gente, então, é isso, viu, obrigada, e, né, que a gente se encontre por aí. Era só isso. Graça, pode continuar. Obrigada, Camila, pelo teu trabalho, pela parceria, né, e pela disponibilidade de, mesmo já tendo encerrado teu contrato, vir compartilhar conosco hoje. E aí também já aproveitamos e damos as boas-vindas à Fernanda, que está chegando, né? Então, seja bem-vinda. Espero que a gente possa realmente se encontrar e em breve presencialmente, né? Estou com saudade de encontrar o pessoal aí para a gente compartilhar um chimarrão. Acho que agora vai demorar um pouquinho para que isso possa acontecer, né? Mesmo que a gente se encontre presencialmente, vai ser cada um na sua. Mas quem me conhece sabe que o chimarrão está sempre comigo, então estou sentindo falta dessas rodas compartilhadas com vocês. Tá, pessoal, muito obrigada, então, né, pela presença de todos. Agradeço porque a experiência da jornada nessa semana foi muito bacana, né, tive retornos bem positivos de várias pessoas em diferentes momentos, então acho que foi uma troca bem rica, espero que nós possamos ter outros momentos assim, onde a gente possa conversar e trocar as nossas experiências e nos fortalecer, né, como colegas, e um suporte não só pedagógico, mas pessoal mesmo, onde a gente consiga firmar mais essas parcerias para esses trabalhos colaborativos, né,
compartilhados, acho que isso é bem positivo, bem bacana. Não sei se a Luciane e o Patrick querem falar alguma coisa. Obrigada pela participação. Também agradecer ao Alexandre, agradecer às gurias pelo compartilhamento aí, né? Agradecer a Camila. Obrigado, Camila, pelos serviços prestados, né? Sempre muito competente, tudo que a gente precisou sempre nos ajudou bastante aí. A pena que os substitutos vão e vêm, né? Faz parte Esperamos que tenham novos concursos, novas oportunidades aí, porque só tenho a agradecer mesmo pelo teu trabalho. Bom, se precisar da gente aí, de qualquer coisa, também a gente está sempre à disposição. Fernando, eu já converso, acho que todo dia, né, Fernando? Seja muito bem-vinda aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Isso aí, obrigada, então. Boa noite a todos, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.